dia, amada Igreja de Cristo! Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nesse momento, queridos, eu quero orar pela sua vida. E eu quero usar o Salmo 20. Aqui no Salmo 20, Davi faz uma oração ao rei. E eu gostaria de fazer essa oração por você nessa manhã. Amém? Salmo 20, do 1 ao 5, diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembra-se de todas as suas ofertas de manjares, e aceite, Pai, o holocausto de cada um. Conceda-te segundo o coração, e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo, meu irmão, a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos, a todos os seus desejos. Ah, Senhor, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que se reúne aqui nessa manhã. Senhor, só Tu sabes o que cada um te busca no secreto. Só o Senhor sabe o que cada um tem elevado a Ti em oração, em petição, aquilo que cada um tem buscado no Senhor, Pai. Então a nossa oração nessa manhã é que nós encontremos favor perante o Senhor. Que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda bondade, misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, realize os desejos nessa manhã de cada um dos Teus filhos. Todos esses pedidos, todas essas petições que têm sido colocadas diante do Senhor diariamente, nós pedimos que o Senhor incline os Teus ouvidos, ó Pai, para essas orações. Que estenda a Tua destra poderosa e venha com a resposta, e venha com a porta aberta, e venha com a provisão, e venha com a cura, e venha com o milagre, e venha com a transformação, e venha com a salvação. Ah, Senhor, opera a transformação nessa manhã, opera a cura nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, faz um reboliço santo aqui nessa manhã. Enche esse lugar com a Tua presença, enche esse lugar com a Tua Shekinah, que a Tua nuvem de glória possa cobrir agora as nossas cabeças, que nós sejamos totalmente envolvidos pela Tua glória, pela Tua presença nesse lugar, Pai. Ah, Senhor, todo cansaço vai batendo em retirada, todo desânimo vai batendo em retirada. Ah, Pai, vai trazendo leveza sobre nós, e que nós possamos, ó Pai, num só coral, levantar as nossas vozes e gritar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar, Pai. A Ti toda honra, toda glória, todo poder e majestade. Ah, Senhor, toma nas Tuas mãos esse culto. Enche esse culto, Pai, enche esse culto com os Teus anjos e com a Tua presença. Nós repreendemos agora toda ação das trevas contra essa reunião. Repreendemos toda ação das trevas contra as nossas vidas. E, Pai, nas Tuas mãos nós colocamos essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Só quem está feliz com Jesus e tem motivo para agradecer a Ele, dá uma salva de palmas aí para o Mestre, para o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, irmãos. Tantas coisas acontecendo por meio do Espírito Santo no nosso meio. Nós só temos que glorificar, não é isso? Hoje, então, como a pastora disse, o Evangelho Nutella. E eu vou começar com um texto aqui para nós, escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Eu vou começar aqui, está escrito assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus,
desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Eu vou reler para nós aqui o versículo 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Amém? Vamos orar? Se você quiser fechar os teus olhos, contemplar a presença do Espírito Santo em você por meio do sangue de Jesus. Pai querido, amado, fiel, verdadeiro, nós te damos graças mais uma vez, meu Pai, nessa reunião. Te agradecemos pela tua presença impactante, poderosa, gloriosa, majestosa, ao qual tem o poder de transformar cada um de nós. Abra nessa manhã mais uma vez os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos o que o teu Santo Espírito tem para falar a cada um de nós. Que nós possamos compreender verdadeiramente a sua sã doutrina, meu Pai, sem qualquer acréscimo, sem qualquer fermento, sem qualquer vaidade, obedecendo, meu Pai, ouvindo para obedecer e para amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Transforma as nossas vidas através de libertação, cura, santificação nessa manhã e fale mais uma vez poderosamente aos nossos corações. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda a Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Que bênção, né, meus irmãos? Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor André Valadão e tudo aquilo que Deus está colocando na mão do nosso patrono, do nosso pastor, né? Nesses tempos. As mensagens que ele tem trazido, e glória a Deus por isso, ele ter enviado essa direção para nós aqui em Lagoinha Braga, e não só em Lagoinha Braga, mas em todas as lagoinhas espalhadas, né? Pelo planeta. E às vezes quando nós ouvimos alguns títulos, algumas situações, elas até nos impactam assim a primeiro momento, mas eu acho que o propósito que ele tem com esses títulos e com esses temas é despertar a igreja de Cristo. Amém? Por isso que a gente vai ouvir essa mensagem aqui para dentro, ó, cada um para si, tá bom? E quando ele fala desse evangelho Nutella, tem um título que é Mantendo a Firmeza na Verdade Bíblica. E aí talvez alguns já ouviram essa expressão, né? Geração Nutella ou a pessoa Nutella. Eu vou até explicar aqui que eu até procurei palavras no vocabulário para explicar melhor. Eu sou do tempo que a geração Nutella é da época do pastor Fred, do pastor Juninho, do pastor Herbert, quando eles ouviam, né, que a geração Nutella é o menino criado com a avó, né? Vocês já ouviram isso? Vocês três muito, né? Então o menino criado com a avó, se ele vai jogar um futebol, ele é ruim de futebol demais. Ele realmente, quando vão escolher, tem 30 jogadores, vão escolher só 22. Ele nunca é escolhido. Ele compra a bola é dele. Se não o escolherem, ele vai embora para casa e leva a bola. Lembram disso? Vocês se lembram? Então, eu não passei por isso, mas graças a Deus que eu tenho meus amigos aqui para confirmarem, né? Aleluia! Então é isso, é um menino criado com a avó. A geração Nutella são frágeis, pessoas frágeis emocionalmente, né? Porque talvez são incapazes de lidarem com situações difíceis,
Mimada também é uma palavra que cabe aqui, tá? Eu sei que muitos sabem o que é Nutella, né? Mas é bom a gente explicar melhor. A gente pode manifestar características, né, de uma geração Nutella, de um menino criado com a avó, com respeito a todas as avós aí, meus 4 foram maravilhosos, né? Mas a gente também pode ter sido o agente causador disso, né? A nossa geração pode ter sido o agente causador disso. A gente pode estar nas duas extremidades, agindo como Nutella, e agora eu vou me soltar, amém? Eu vou começar a falar Nutella porque você já está entendendo. A gente pode agir como Nutella, ou a gente pode criar Nutellas. A gente pode desenvolver Nutellas. E sabe o que está vindo o meu pensamento aqui agora? A Bíblia em Rebeca, né? Quando Rebeca pega o seu filho Jacó, gêmeo de Esaú, e quer que ele receba a bênção da primogenitura, ela vai arquitetar junto com o filho um engano ao pai Isaac. Ela está criando Nutella, né? Então veja que de vez em quando a gente também cria Nutellas, né? Eu até de vez em quando vejo uns Nutellas assim, aonde o pai é super protetor, aí eu já olho e falo, meu Deus, está indo um Jacozinho por aí. Mas eu tenho fé que ele vai virar Israel. Eu tenho fé que através dessa ministração hoje ele vai virar Israel. Super proteção, né? O erro é pedagógico, é bíblico errar, é bíblico arriscar, é bíblico de vez em quando quebrar a cara, para experimentar e saber que o mundo tem as adversidades. Quando Rebeca não corrige Jacó, quem vai corrigir é Labão. Labão é que vai ensinar para ele. Ele trabalha 7 anos para uma das filhas dele e dá uma talagada, veja que não presta, né? Acorda com a filha primogênita. E quando acorda com a filha primogênita, o que vai acontecer a partir daquele momento? O tio Labão ensina a lição que em casa ele não aprendeu. Aquilo era para ter ensinado por Rebeca e por Isaac. Provérbios 22:6, né? Instrua o filho no caminho onde ele deve andar, né? E esse instruir o filho no caminho é junto com ele, não é dizendo faça, é fazendo para ele ver, né? Então Jacozinho chegou na casa de Labão, eu já estou pregando, amém? Não estava no texto não, mas amém. Jacozinho chegou na casa de Labão e o tio Labão ensinou para ele o que mamãe Rebeca não ensinou. E aí ele começa a deixar de ser Nutella. Ele começa a deixar de ser o filhinho criado com a avó para passar a ser um grande homem de Deus, Israel. Quando a gente não ensina, corre-se o risco de outras pessoas ensinarem. Eu vou repetir, corre-se o risco. Porque nem sempre Deus vai enviar um Labão. Às vezes, ele vai cair nas mãos de quem não deve cair. Quem está comigo aqui? Então, essa mensagem geração Nutella pode ser nós termos comportamentos desse tipo ou nós mesmos gerarmos em pessoas que estão na nossa tutela esses comportamentos que normalmente surgem num ambiente super protetor, onde tudo é facilitado, onde existem regras até para os filhos de outros crentes. Mas para o meu filho até que dá para liberar algumas coisas aqui. Até que dá sim para ele se deitar, né, com outra pessoa antes do casamento. Até dá. É a geração do Nutella, a geração do não tem nada a ver não. Então tanto tem problema para quem está educando, para quem também recebe a educação. Eles não precisam enfrentar desafios ou adversidades, né? A geração Nutella, porque tem sempre alguém como super protetor. Aí se tornam sensíveis demais. Sensíveis demais, não conseguirão lidar com frustrações. Às vezes não sabe escolher nem uma roupa, nem o que comer. E a gente tem que preocupar porque nós estamos criando homens e mulheres responsáveis que vão cuidar de um lar, não é assim? E estão acostumados a receber tudo de forma fácil, e não só fácil como rápida. Não só fácil como rápida. Na verdade, tudo tem um pano de fundo, né? Eu aprendi na Faculdade Batista Mineira da frase de um professor, Geraldo Cruz, que a história é o chão da teologia. Quando nós teologamos, e por isso eu
Gosto muito das mensagens do nosso pastor André Valadão. Ele conversa muito com o tempo, ele conversa muito com a história, porque aquilo que se falou há 500 anos atrás talvez não seja para os dias de hoje, mas nós podemos aprender alguma coisa. Quem está entendendo isso aqui? Quem está comigo? A pavimentação da estrada é o Espírito Santo que faz, mas nós precisamos olhar para a história, precisamos olhar para onde nós estamos hoje, o que foi desenvolvido há 30 anos atrás, há 100 anos atrás, talvez até 500 anos atrás, para termos nos dias de hoje uma geração vulnerável emocionalmente. Vivemos em tempos em que o Evangelho, aí é por isso que o tema da mensagem é o Evangelho Nutella. Vivemos um Evangelho diluído, irmãos. Amém? E aí, para isso, eu quero trazer a história para nós mesmos olharmos e vermos que algumas coisas que nós vivemos foram escritas há tempos atrás, mas nós nessa manhã temos a graça de receber de Deus uma chave para mudar essa história. Amém? Eu estou pregando essa mensagem aqui para Lagoinha Braga, mas eu creio que aqui nós somos uma geração resiliente, sinceramente, irmãos, uma geração corajosa, uma geração que não barganha aquilo que é a verdade de Deus. Repita comigo: eu sou ortodoxo. Não, pode repetir, é coisa boa. Eu sou ortodoxo. Ortodoxo é o quê? É a doutrina correta. Nós olhamos para a Bíblia e sabemos que ela é a palavra de Deus. Ela não contém, e não é de vez em quando que ela se torna palavra, ela é a palavra de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, se você está esperando Deus falar com você, irmão, você pode ir lá no secreto abrir, que quando você abre, o próprio Deus abre a boca para conversar com você. Amém? Mas algo que eu queria informar assim do tempo é que olha só, eu vou atrás, eu vou 7 séculos atrás, lá por volta do século 13 e século 14. Apareceu o renascimento, e com ele o despertar nos seres humanos aqui na Europa para a arte, para obras. Eles começaram a ver que o homem também poderia se deliciar com alguns prazeres. O problema, e eu vou falar de forma rápida, é que até aquele momento existiu o teocentrismo, né? É Deus no centro de todas as coisas. E sutilmente a figura do teocentrismo ela foi sendo trocada pelo antropocentrismo, que é o homem na figura principal, o homem agora no centro. Falar dos dias de hoje já chegou no resultado final. Tudo foi construído desde aquele momento onde o homem vai na busca dos prazeres. Quem está comigo aqui entendendo? Ele vira o centro do universo. Desenvolvimento das ciências, o homem passa a questionar mais as coisas. Em 1789, a Revolução Francesa, né? Os homens estão colocando o cristianismo, a religião de lado, e estão começando agora a pegar essa verdade que é Cristo e relativizá-la, a ponto de que nos dias de hoje a verdade já está relativizada. Quem esteve aqui domingo passado pela manhã, eu preguei dizendo que está uma situação que, às vezes, para a gente informar para alguém algo que está no nosso manual de vida, a gente está tendo que ter dedos para poder falar. Quem está compreendendo? Mas eu disse aqui e vou repetir. Aqui em Lagoinha Braga, debaixo da autoridade da nossa pastora Ana Valadão, do pastor André Valadão, perdão, falei Ana Valadão? É a terceira vez. Quem está comigo aqui viu isso? Levanta a mão quem viu chamar a pastora Ana Paula Mãos de Ana Paula Valadão. É porque o evento de daqui 15 dias... Quem está comigo? Quem vai no evento aí? Dá uma salva de palmas para Jesus. Porque aqui em Lagoinha Braga, debaixo da autoridade da nossa pastora Ana Paula Manzo e o nosso pastor André Valadão, nós não recuamos. Se nós tivermos que falar a palavra, irmão, vai ouvir, custe o que custar, porque nós não negociamos a nossa fé. E é por isso que nós estamos pregando essa palavra, amém? Mas ainda comentando sobre renascentismo, olha só, aparece o otimismo, o individualismo. Pronto, já está falando o que está acontecendo nesses dias. A palavra fé dos dias de hoje foi trocada, né?
A palavra fé dos dias de hoje é uma torcida para que as coisas deem certo. Porque as pessoas estão colocando fé em tudo que é humano e menos na palavra de Deus. Porque se Deus disse que vai fazer, às vezes Ele diz que vai fazer, mas não fala a data. E a data está com Ele, está na eternidade. Ele vai te entregar. Ele falou que Ele vai resolver essa situação na sua vida. Mas a fé que é a torcida para que tudo dê certo, a gente dá um jeitinho para Deus. E dar jeitinho para Deus é trazer Ismael para a cena. A família de Abraão hoje aqui está presente. É recusar Isaac, que é da promessa, e trazer Ismael. É uma fé produzida na força do próprio braço. E não na esperança viva, não abstrata e vazia que o mundo tem. A nossa é fundamentada em Deus. Uma esperança na palavra dele que Ele vai fazer todas as coisas e vai operar todas as coisas. O individualismo entrou então em cena junto com o otimismo. Acreditar no progresso humano, na potencialização do indivíduo, na potencialização minha, às vezes independente de Deus. Quantas vezes nós fazemos coisas e depois na caminhada que nós estamos fazendo acontece um problema, a gente, peraí, deixa eu ir lá perguntar para Deus se é isso mesmo. Mas já andou no roteiro quantas vezes? Quem está entendendo? Já adiantou. Por isso que às vezes grandes projetos, muito bem elaborados, durante um mês, como exemplo, caem por terra em 30 minutos de oração, em 30 segundos de oração. Deus diz, não era nada disso, filho. Você está andando só pelo individualismo, você está andando apenas acreditando no progresso. Junto com isso, vem a aproximação, observação da natureza, as ciências acima da palavra de Deus. Alguém ali disse isso. As ciências é bom, é de Deus, amém? Mas você tem que perguntar como é que eles usaram, qual o método que eles usaram para aferir, para conferir, para provar. Porque o mundo jaz no maligno. O maligno é o pai da mentira. O maligno veio para matar, roubar e destruir. Ainda vou continuar com esse desenvolvimento do século XIV até os dias de hoje. Razão humana, observação pela experiência. Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus. Aí no nosso meio se infiltram os profetas, ou melhor dizendo, os teólogos liberais. Por isso você vai repetir comigo, nós somos ortodoxos. Os liberais tentam achar lógica, irmãos, naquilo que é sobrenatural. Quem já viveu um milagre de Deus aqui, levanta a mão. Milagre sobrenatural é a entrada de Deus de forma abrupta, sem respeitar as leis da natureza, porque afinal de contas é Ele que criou tudo. Alguém disse, vai morrer em uma semana, Deus dá mais 40 anos de vida. Alguém disse, não tem jeito, fali, Ele vem, abençoa o que sobrou na tua mão e te dá uma empresa maior do que a que você teve antes. Não tem jeito, Satanás vai levar, não leve. Ele vem, tira das drogas, da prostituição e coloca o teu filho aqui ensinando. É a entrada abrupta de Deus naquilo que é natural. Agora os teólogos liberais não. Eles dizem assim, multiplicou pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes, aleluia, glória a Deus, amém? Só que eles vão dizer que não. A mensagem de Jesus é amorosa. O Aldo estava lá e eu estava com a minha sacolinha com pães. Não mostrei para ninguém, só para a Valéria. Valéria tem para nós dois aqui, quem está comigo? Mas o amor dele foi tão grande que eu recebi dividir. Aí o outro divide também, o outro também. Faz comigo assim, queima? Não. Quem multiplicou é a operação de maravilhas do nosso Deus que multiplica, amém? Mas é isso, eu já ouvi teólogo liberal dizer que não, o nascimento de Jesus não foi virginal, não foi sobrenatural. Maria foi abduzida, levada por um ET. Mas queima muito. Queima muito. Tem alguns irmãos que até me perguntam, ET existe? Existe demônio. Eles chamam de ET, existe demônio. Quem está entendendo aí? Eu estou olhando para vocês, vocês tinham que estar aqui agora me vendo nos olhos, arregalado. Esse negócio de ufologia, você está comigo aqui? Não. Então é isso, irmãos, nós cremos no poder de Deus. E o poder dele continua aqui, está aqui nessa manhã, amém? Para transformar-nos. Então, valorização dos prazeres sensoriais e materiais. O primeiro ponto dessa mensagem, a introdução seria mais extensa mesmo.
porque eu quero nos fazer pensar o que está acontecendo nos dias de hoje. Mídia, comércio, consumismo, estético prazeroso, coisas boas aí tem para nós, mas espera aí, nem tudo é lícito para nós, amém? Talvez o grande problema é o consumismo. Se pudesse me pedir algo, colocasse no sinédrio, me conjurasse, porque no sinédrio conjurado você tem que falar, amém? Qual seria a palavra para essa manhã que talvez esteja nos fazendo errar? Consumismo. Para mim seria a palavra. Porque de vez em quando dentro da igreja tem alguns crentes que estão vindo para cá para consumir. Ao sair vão dizer, não, a mensagem hoje não foi boa para mim. O culto hoje não me tocou. Não, hoje o louvor, hoje o ar-condicionado, hoje o microfone. Eu fico me lembrando de Jesus há 2000 anos pregando, hein? Sem microfone, tendo que entrar no barco muitas vezes para ter distância da população para falar, e as multidões o apertavam. Mas de vez em quando a multidão está apertando Jesus hoje, se for uma vez só por semana. Domingo está bom demais. Se for ceia, melhor ainda. Esse mês então tem ceia todos os dias, é o consumismo. É de vir para cumprir uma tarefa religiosa, e não vir para conhecer aquele que é uma presença viva que se manifesta aqui, que está entre nós. Então talvez o consumismo seja o principal problema dos dias de hoje, que gera um evangelho Nutella, que é aquilo que o nosso pastor André Valadão colocou como primeiro tópico, que é adoçando a verdade. O evangelho Nutella, ele é caracterizado quando nós adoçamos a verdade. Quem ministra evita confrontar o pecado, como eu já disse, debaixo da autoridade da nossa pastora Ana Paula Manso, nosso pastor André Valadão, aqui vai ser confrontado, irmãos. Aqui o pecado vai ser confrontado, porque ele primeiro é confrontado em nós. Ele é confrontado em nós. O pecado é confrontado. Necessidade de arrependimento, todos os dias. Quem aqui já nasceu de novo, dá uma glória a Deus. Você está salvo, amém? Mas arrependimento é para todo dia, é para toda hora. O Espírito Santo esquadrinhando o nosso ser, vendo se em nós ainda há algum caminho mau. E a gente pode errar sim. 1 João 1,8 diz isso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aí nós arrependemos. Arrependimento é o quê? Eu vou repetir o que eu falei semana passada. Uma dor que vem no seu peito, na sua alma, no seu coração, no seu ser, de querer mudar, porque está fazendo aquilo que Deus não permite que a gente faça. Então, confrontar pecados. Agora, dentro dos dias de hoje, parece que nós estamos preferindo mais mensagens agradáveis. Mas sinceramente, irmãos, quem esteve aqui na semana passada, domingo pela manhã, por favor, foi uma mensagem de exortação. Quem concorda comigo? Mas muitos vieram até a mim para falar e para agradecer. Por isso que aqui em Braga, meus irmãos, nós queremos mensagens que nos transformam. De edificação, de ensino, de transformação, de tudo aquilo que a Bíblia tem para as nossas vidas, amém? Nesse pacote tem encorajamento também, nesse pacote tem viver as promessas do Senhor, tem restauração, tem libertação, tem cura, mas tem também uma mensagem de exortação. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Eu li algo parecido aqui no texto inicial, e está escrito assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O que eu entendo desse momento da explanação é quererem alargar a porta que é estreita. A porta é estreita, irmãos. O reino de Deus é tomado por força. Eu perguntei ao Espírito Santo, o que é isso, tomado por força? É a força da renúncia. Não é arranjar textos fora de contexto como pretexto para eu caber neles. Eu tenho que, de qualquer maneira, caber dentro dos textos. Eu tenho que me adequar aos textos e não retirar o texto do contexto para eu ter uma vida mais tranquila. Por isso que em Mateus 10:34 Jesus vai falar: não vos enganeis, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Porque a espada é que em alguns momentos você vai entender
que algumas companhias na sua vida não valem a pena. Você vai entender que tem pessoas que não vêm para te trazer confronto, vêm para te trazer conforto. E o que Deus quer é confronto. Tem amigo que só te dá conforto. Mas quem é crente verdadeiro vai te dar confronto. Vai trazer espada para te falar, não está legal. Não é desse jeito que está escrito na palavra de Deus. Então, é a gente não negociar aquilo que é a palavra de Deus. Só que tem pessoas querendo alargar. Tem pessoas achando, meu irmão, que é de qualquer maneira. Não é. Sinceramente, até as nossas vestes, usos e costumes. Porque nós não vestimos de qualquer maneira para em qualquer lugar. Existe sim. Qual que é a regra? Aquela que o Espírito Santo fala ao seu coração, como você deve se apresentar, não só nesse lugar, mas em qualquer lugar que você vá. Quem está entendendo? Mas nós estamos num tempo de o quê? Nós estamos buscando mestres para nós mesmos. Sabemos que a Bíblia é dura com algumas situações, porque o padrão de Deus é santo e nós somos separados. Mas a gente quer, como geração Nutella, às vezes, que a Bíblia se encaixe em cada um de nós. E não é assim, nunca foi assim, irmãos. Glória a Deus. Um segundo ponto dele aqui, o primeiro é adoçando a verdade. Comprometendo a santidade. Esse evangelho minimiza a importância da santidade. É a gente entrando na forma do mundo, e não tem que ser assim. Romanos 12:2 vai dizer o quê? Não vos conformeis com esse tempo. Não entre na forma desse mundo. Não vos conformeis com esse tempo. Mas experimentais a transformação da vossa mente. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não andamos no caminho do ímpio. Não pegamos conselho com o pecador. E nem sentamos à mesa dos escarnecedores. Com eles nós estamos lá para pregar a palavra. Para orar por eles, para trazer uma palavra de direção, para anunciar que Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e quem crê nessa verdade será salvo. É isso, porque nós somos luz do mundo, sal da terra, então nós vamos para temperar, para levar a luz, mas sentar na mesa com os escarnecedores de maneira nenhuma. Então, comprometendo a santidade. Parece que a vida santa é para o outro. Para tirar o cisco do olho do irmão, nós somos peritos. Sim ou não? Mas a trave que está nos nossos, muitas vezes nós não vemos, né? Senão quebrantamos o nosso coração e deixar que Deus faça isso. Porque afinal de contas, o mundo de hoje do consumismo, da mídia, do comércio, do consumo, do estético prazeroso, como o pastor Richard Guerra falou um tempo atrás aqui, são milhões de pessoas falando de tudo. E no nosso evangelho não está diferente. Pessoas que não são experimentadas, pessoas que não têm a palavra como verdade e que estão ensinando coisas para satisfazer egos. Eu sei que no nosso meio tem muitos coaches de Deus, aleluia. Mas irmãos, a habilidade quem dá para nós é Deus, quem está entendendo? É por causa do consumismo, irmãos. Nós não podemos misturar as coisas. Eu quero ir numa palestra de um coach, eu sei que eu vou lá para receber para determinada área profissional. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tudo tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. É comprometendo a santidade, não vivendo de forma piedosa. Não adianta, irmãos. Uma palavra que Jesus cortou no nosso meio é inimigo. O único inimigo que nós temos é o diabo, Satanás. Nenhum homem ou mulher é inimigo nosso. Ele cortou a palavra. Mas tem gente que ainda diz, não. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Afinal de contas, Aldo, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata, não. E eu vou te falar que você não tem sangue de barata mesmo. Você tem o sangue de Jesus. Aquele que perdoa 70 vezes 7. Eu lembro uma vez, pastora, que eu fiz conta, 490. Tinha alguém me fazendo muita raiva, sabe? Aí eu falei, eu vou contar. E é por dia, né? Então eu falei, eu vou viver o dia todo com ele, que ele vai fazer raiva 490 vezes. Aí eu fui só anotando. Quando deu 489, eu descobri que 490 é o número do infinito judaico. Quem está entendendo aqui? Não, eu sou o crente Pedrão. Leia 1 Pedro e 2 Pedro, ele se converteu. Aleluia. Não, eu sou crente estupim curto. Não, irmão, você não é homem bomba e nem mulher bomba.
Você não tem estupim nem longo, porque estupim você não tem. Quem está comigo aqui pode glorificar a Deus aí. Eu não estou sozinho aqui não, estou? Então, comprometendo a santidade, aceitando comportamentos que a Bíblia condena para não ofender. Nós somos uma ofensa para o mundo, irmãos. Repita comigo: eu sou uma ofensa para o mundo. Como assim, Aldo? Você carrega luz no mundo de trevas. Só que a notícia boa é que quem está em trevas, quando você chega, você está afrontando. Quem está entendendo? Daqui a pouquinho eles vão descobrir que é muito melhor olhar para a luz do que continuar nas trevas. É por isso que no começo tem dificuldade. Vão te acusar, vão falar: o crentão chegando aí, a crentona chegando aí. Quem aqui já foi perseguido? Mateus, bem-aventuranças, irmão. Teu irmão lá que levantou, quase bateu no teto a mão dele. Quem está entendendo? Mas quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você não é crente 007. Você não vive escondido, ó. Você tem que aparecer, ó. Quer uma oração? Não, mas Ele é o teu bom pastor, nada te faltará. Não, eu já passei por isso, Ele transformou a minha vida. Você vai abrindo a tua boca, Ele vai se incomodar. A princípio você está o ofendendo, daqui a pouco Ele fala: eu preciso desse Deus que você tem também, me apresenta a Ele. Glória a Deus. Então, comprometendo santidade, não vivendo uma vida santa, e às vezes para não ofender, não oferecer Cristo através da sua vida para os outros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Está escrito: mas assim, como é santo, agora porém, é isso mesmo? É porque a minha versão aqui é outra, mas pode deixar a sua, eu leio na sua. 1 Pedro 1,15. Que eu pedi a transformadora, né? Agora porém sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Glória a Deus. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Um sinônimo de palavra santo é separado. Mas não é um separado para você ser um crente de monastério. Quem está comigo aqui? Você é separado. Você é separado para viver toda a sua vida para Deus, somente por Ele e para Ele. Amém? Repetindo todas as atitudes, todas as características dele reveladas na palavra. Agora, você não pode ser um crente de monastério também. Crente de monastério é aquele que vai enclausurar-se, aquele que vai ficar quieto lá, e agora nem com a família dele que não é evangélica ele conversa. Não, você foi chamado para ir. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para lerem a vida de Cristo em você, e dessa forma eles verem que é possível. Quem está entendendo isso aqui? Nós somos santos, separados para Deus, mas temos uma obra para fazer aqui na terra. Glória a Deus. Um terceiro ponto que ele colocou aqui, nosso pastor André nos abençoou: prosperidade acima da cruz. Os 3 pontos, meus irmãos, até agora perfeitos, né? Plenos no mundo espiritual nos dias de hoje. Prosperidade acima da cruz. Eu vou até ler o que está escrito: Evangelho Nutella muitas vezes promove uma teologia de prosperidade. É o consumismo. Eu vou para receber. Nessa experiência ministerial de gabinetes, sabe o que eu já aprendi? Às vezes muitas pessoas vêm até aqui e de joelhos oram: transforma, Pai, o meu cônjuge. Transforma o meu Pai, que ele possa te encontrar. Quem está entendendo isso aqui? Que ele possa te ver. E parece que Deus no trono está dizendo assim: não, filho, venha você me conhecer. Depois que você me conhecer, o seu cônjuge vai me conhecer através de você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Até nesse aspecto nós viramos consumistas. Até nesse aspecto aqui, nós queremos uma prosperidade acima da cruz. Queremos que Ele resolva coisas, e está tão fácil de ser resolvido quando nós permitimos conhecê-lo, porque quando nós o conhecermos, aí sim quem está ao nosso redor vai conhecê-lo. Ontem na matéria Casamento e Família do pastor Edir, cadê os carismáticos aí? Foi bênção, né, irmãos? Teve um momento que ele respondeu uma pergunta, alguém perguntando assim: como eu faço para encontrar a pessoa certa? Nessa geração Nutella está tão difícil. Já estou até aproveitando o tema, amém? Está tão difícil, essa geração Nutella, aí eu oro, aí como é que eu faço para encontrar alguém preparado? Eu vou parafrasear o que ele respondeu, amém? Ele falou: deixa de ser Nutella,
prepara você. Quando você estiver preparado, Deus envia também alguém que está preparado. Como é que Ele vai enviar alguém que está preparado se quem está pedindo não está preparado? Mas a geração Nutella quer consumir. Ela quer o melhor, mas não quer apresentar e ser o melhor. Ela quer o venha a nós. Quem está compreendendo? Então Ele deu essa chave. Esse ano vai ser o ano de casamentos aqui em Braga, amém? Olha aí, já tem gente recebendo, aleluia. E aí Ele disse, prepare-se. Já começa a treinar em casa. Lá na sua casa como solteiro, faça o trabalho de uma mulher casada. Lá na sua casa como solteira, faça o trabalho de um pai casado. Os pais aí, tem uma dica boa. Ele está querendo casar, já dá a torneira para ele consertar. A compra para ele fazer. Ela da mesma forma, a roupa para ela passar. Eu estou vendo jovens aqui bem animados, eles estão sorrindo até agora. Aí a geração Nutella vai saindo. Eles vão entender que eles têm muito melhor é dar do que receber. Quem está compreendendo? A resposta dele foi para quebrar a geração Nutella. Os meninos crescidos com a avó. Mas olha, onde o foco está nas bênçãos materiais e no sucesso. Aqui não acontece, irmãos. Glória a Deus pelas nossas vidas, amém? Mas tem pessoas que contam bênçãos quando pegam chaves de carros, de viaturas e falam, olha como Deus foi bom na minha vida. Eu tinha um Fusca. Quem não conhece Fusca aqui tinha um Fusca. Hoje eu tenho um Tesla. Aleluia, obrigado papai. Mas a bênção dele está nas coisas. As bênçãos estão nas coisas. E aí os testemunhos, que é bom, glória a Deus. Era um T1, virou um T10. Também vai virar T10 se tiver propósito para botar um GC lá. E como nós estamos precisando de anfitriões, hein? Porque líderes tem, precisamos de casas para receber a Arca da Aliança. Amém? Glória a Deus. Como seria bem melhor, né, a gente subir aqui e falar, olha, eu roubava, não roubo mais. Eu era agiota, não era mais. Alguns vão entender, eu dispensei até o tolão, né, César? Dispensei o tolão, não tem mais na minha vida. O cobrador que eu tinha, que eu ligava para ameaçar. Se você não me pagar, vou mandar o tolão atrás de você. O agiota foi transformado. Esse é o testemunho. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Tem uma paz que excede todo entendimento. Perdoo a todos. Não pago na mesma moeda. Mas é isso, olha. Geração Nutella é prosperidade acima da cruz. Em vez da mensagem de Cristo e da sua cruz, irmãos. Não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós. Aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Não é toma o teu travesseiro de penas de ganso e siga-me. É toma a cruz. A porta é estreita. A nossa vida está guardada na Nova Jerusalém. Por que a gente tenta ainda juntar tesouros aqui na terra, onde traça e ferrugem corrói? A nossa vida está guardada lá. A nossa vida vai ter uma continuidade. Eu lembrei do nosso pastor Márcio Valadão que diz, como termina é que se conta. Para nós é lá na Nova Jerusalém é que se conta. Aqui nós estamos cumprindo um propósito de Deus, amém? E Ele tem, sim, prosperidade material para nós? Tem. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Prosperidade bíblica é todo recurso material que Ele te dá para viver o seu propósito. É todo o recurso que Ele te dá para viver o propósito. Se não for para viver o propósito, talvez Ele não esteja nem preocupado com isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu falo preocupado com isso. Às vezes te dá um T5, te dá um Tesla. Quem está comigo aqui, irmãos? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem. E os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Um outro ponto aqui, inclusividade sem transformação. Venha como estiver e seja transformado. É uma outra mentira dos dias de hoje. Não, Jesus se assentava com todos os pecadores, sentava. Mas a transformação chegava. Quando ele está pregando, tem um homem que roubava. Estava ali Zaqueu. E todos aguardavam Jesus ir para a casa deles, para aquele momento de ceia. Mas quem é que ele vai chamar, irmãos? Zaqueu. Porque ele veio para aqueles que precisam. Mas quando ele se assentou à mesa, a presença de Jesus Cristo ali, o homem se arrependeu. Se arrependeu, voltar atrás, se converteu. Vou devolver tudo o que eu roubei. Jesus diz, hoje a salvação chegou na sua casa. Então, aqui nesse momento é inclusividade sem transformação, é evangelho Nutella.
vem e não é transformado. E até nós como agentes também, temos que o tempo todo promover, através de discipulado, transformação, primeiro em nós, depois naqueles que caminham conosco. Sim, nós recebemos a todos, venham. Mas a Bíblia é muito clara com algumas situações, e talvez uma delas que mais se faz presente nos dias de hoje é o homossexualismo. Para isso nós temos vários textos, Levítico 17:22, não é bom que um homem se deite com outro homem como se um deles fosse mulher, isso é abominação para Deus. Romanos capítulo 1 e 2, foi por causa da idolatria dos homens, que Ele mesmo, Deus, é Deus dando o decreto deles, vão agora homem com homem, mulher com mulher. Isso já é sentença de Deus, quem está entendendo? Só existe XX e XY, quem está entendendo? Passou disso é modismo, passou disso é consumismo, passou disso é falta de identidade. Quem compreende aqui? Pode dar um glória a Deus. Então, inclusividade sim, mas tem que ser transformado. Tem que ser, porque Paulo vai dizer em certo momento que alguns que se dizem irmãos, quem está comigo aqui? Eu acho que eu coloquei o texto, deixa eu abençoar. Não, está em 1 Coríntios. Eu não coloquei a referência, mas o texto diz assim. Se alguém se lembrar, pode até falar para mim, um dos pastores, o irmão, pode me falar. Está em 1 Coríntios, onde Paulo diz: o que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a você julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto elimine o mal do meio de vocês. Alguém achou referência para me falar? 1 Coríntios, Alimar 5:11. 1 Coríntios 5:11. Ele está dizendo, estão conosco, vieram para ser transformados, mas não foram transformados. E nós que estamos dentro, ele está dizendo, julgamos. Assim como João vai dizer, aqueles que diziam que era nosco, foram embora. Foi o melhor a acontecer. Porque aqui prega-se transformação. É inclusividade, quem está entendendo isso aqui? Com transformação. Não é para continuar da mesma forma. É para crescer de glória em glória. Um último ponto aqui para nós. Eu já falei eu quero rever. Evangelho Nutella, então. O Evangelho Nutella, ele propõe adoçar a verdade. O Evangelho Nutella propõe comprometer a santidade. Ele propõe a prosperidade acima da cruz e inclusividade sem transformação. E o último ponto é esquecendo a missão. Tende a focar no conforto pessoal. Ele foca a dar conforto para a pessoa e não colocar a mão no arado, esquecendo das coisas que para trás ficam, como Jesus disse lá em Mateus 9:35-36. Veja a multidão de exaustos e aflitos, como ovelha que não tem pastor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas orem ao Pai do céu para Ele mandar trabalhadores, amém? Mas a geração Nutella, como consumismo e como cliente, ela quer receber, mas não quer dar. E a pastora Ana Paula Manzo, amém? Glória a Deus. Já falou aqui. É porque eu falei, pastora, sinceramente, por 3 vezes, né, irmãos? Ela falou aqui já para nós sobre isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função, irmão. Se você ainda não descobriu a sua, trata de descobrir. Porque no momento em que você vai sendo transformado, você vai entendendo o seu lugar no corpo de Cristo. Eu vou chamar meu irmão Jesaías, o louvor, para me ajudar aqui nesse final. Então, esquecendo a missão, é sempre na busca da autoajuda. É sempre pedindo aos outros, receba bem. Estamos todos aqui, uns pelos outros, orando uns pelos outros. Quem está entendendo isso? Mas a gente tem que ver alguns sinais, né, meus irmãos? Se eu estou na igreja já tem 3 anos, se eu estou na igreja há 5 anos, mais de 3 anos, e eu estou o tempo todo, irmão, ora para mim nessa causa, irmão, ora naquela causa, ora naquela outra.
jamais está ofertando uma oração para alguém, jamais está estendendo a mão para alguém. Sabe o que eu aprendo? É que a Bíblia nos chama de povo santo e sacerdócio real. Você está comigo? Repita comigo: eu sou sacerdote. E uma das funções do sacerdote é tirar as cinzas do próprio altar. Pode ter certeza, irmãos, a maioria, todos os ministros, os que nós conhecemos aqui em Braga, para a gente ficar limitado à nossa família, amém? Todos, um líder de GC, um professor de batismo, um diácono, um intercessor, um pregador, um professor, todos eles, em algum momento, ministraram sangrando o coração. Mas porque ele sabe que tem uma carreira para cumprir. Ele sabe que tem que guardar a fé e combater o bom combate. Então a geração Nutella esquece-se da missão, porque ela está dentro de um tempo que tudo é dado com muita facilidade na mão. É mais receber do que dar. Mas nós não. Nós somos a geração de Cristo, a geração de Samuel, a geração de Davi. Nós somos daqueles que botamos a mão no arado, levantamos e entregamos. Geração Nutella é para quem está lá fora e que não foi criado debaixo dos princípios bíblicos. Mas eles também vão conhecer, através da vida de cada um de nós, que existe um equilíbrio, que existe sim uma coragem que vem de Deus, que existe uma direção, que existe uma força que vem dele. Então, esquecendo a missão, é esquecer de fazer discípulo por todas as nações. O último texto para nós, Mateus 28, versículo 19, está escrito: portanto vão, Jesus Cristo liberando a grande comissão. Portanto, entretanto, todavia, vão, é isso que ele está dizendo, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Fazer discípulo dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, mas também é um baita de um prazer. A mesa de comunhão é uma baita de uma alegria. Quem sabe do que eu estou falando? Aliás, sobre isso, irmãos, quer ver? Olhando para mim mesmo, assim para dentro de você, com a mão no seu coração, olha, quantas sementes você tem na sua vida, né? De pessoas que cruzaram o seu caminho. Quantas sementes você tem? Já parou para pensar? Pensa nessa última semana, quantas sementes você recebeu do reino de Deus através das pessoas ungidas aí que cruzaram o seu caminho, amém? E você também, com certeza, já ofertou muito para a vida de outros, não é? Então não retenha nunca, porque essa transformação que você viu agora, que foi promovida na sua vida por meio de homens e mulheres ungidos, também está na sua vida para transformar outros, aleluia. Outra coisa, nem todos te fizeram mal, né? Nós estamos no mês de junho, se você olhar só dentro desse mês, quantas pessoas estenderam a mão para você? A geração Nutella do consumismo só quer o vem a nós. Mas se você abrir o entendimento agora, deixar o Espírito Santo te falar, quantas pessoas te ofereceram um abraço? Quantas pessoas te ofereceram um trabalho? Quantas pessoas te ofereceram uma boleia? Quantas pessoas te ofereceram um lugar, um melhor lugar? Quantas pessoas te ofereceram um copo d'água? Uma oração, uma mão estendida, um ouvido? Aleluia! Vamos orar, vamos louvar primeiramente ao Senhor e deixa essa mensagem fluir aí no seu coração, amém? Queridos, amém. Se essa palavra tocou o teu coração, talvez você até hoje não tinha percebido que estava vivendo um evangelho Nutella, um evangelho do nada a ver, um evangelho sem compromisso. Queridos, talvez essa mensagem tocou no seu coração. Então nesse momento, curva a sua cabeça, peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, eu não sabia, Pai, que eu estava sem compromisso com o Senhor. Pai, eu não sabia que eu estava, Pai, num evangelho oba-oba, Pai. Eu não sabia, Pai, que eu estava negociando princípios, que eu estava negociando a verdade. Pai, eu te peço perdão nessa manhã. Eu te peço perdão, Senhor.
E nessa manhã eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha me transformar. Que eu venha, Pai, experimentar, Senhor, uma aliança contigo como eu jamais tive, Senhor, em todo o tempo da minha conversão. Que eu possa ir mais fundo, que eu possa ir mais profundo. Senhor, me leva a mergulhar em águas mais profundas. Me leva a mergulhar nessa aliança. Ah, Senhor, me ajuda a ir até o fim. Me ajuda a ir até o fim sem negociar a Tua verdade. Aconteça o que acontecer, Pai, eu estou aliançado contigo. Venha a perseguição que vier, Pai, eu sou Teu. Ah, derrame o teu coração perante o Senhor e diga para Ele: ah, Pai, quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Eu sou Teu, Pai, eu sou Teu. Peça perdão, queridos, para o Senhor nessa manhã. Os diáconos já vão entrar com os elementos da ceia. Nesse momento você faça um autoexame de como está a sua caminhada. Você tem vivido o evangelho profundo? Ou você tem vivido esse evangelho no tempo? Esse momento é seu e do Senhor. Nesse momento, queridos, você vai ter a oportunidade de se assentar à mesa com o Senhor e ceiar com Ele. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que sonda as mentes, os corações, que Ele nesse momento possa trazer para você qual área talvez você tenha que se arrepender, qual área talvez você esteja fraquejando e precisa de uma transformação. Coloca diante dEle, queridos. Ou se talvez você não tenha nenhuma área que precisa ser fortalecida ou transformada, que Ele te fortaleça em cada uma dessas áreas cada dia mais, para que você o glorifique por onde você passar. Ah, Senhor, obrigada por essa ceia da manhã. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos ensina. E que o nosso coração, Pai, esteja aberto para receber quando a palavra vier de correção. Assim como diz a Tua palavra, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo estiver falando com você, não endureça o seu coração. Ah, Pai, nós consagramos agora o pão, nós consagramos, Senhor, o sumo de uva. Nós consagramos tudo a Ti e Te agradecemos pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez você esteja nos visitando aqui hoje. Você também pode dar o seu brado de vitória nessa manhã, dizendo: eu sou livre. Talvez você chegou aqui e ainda não conheça Jesus, não aceitou o convite do Espírito Santo, que tem te falado. Jesus veio para te salvar. Talvez nessa ministração o Espírito Santo falou o seu coração. Talvez você esteja vindo aqui há pouco tempo e você está ouvindo essa voz. E hoje eu estou te fazendo esse convite para você ser livre, para você ser do Senhor Jesus Cristo, para confessá-lo como o único, suficiente e salvador da sua vida, tê-lo exclusivo na sua vida, ser exclusivo dele. A Bíblia diz em Romanos 10 que se você crê no coração e confessa com seus lábios, você é salvo. Se você confessar o nome de Jesus aqui na terra, Ele confessa o seu nome para o Pai que está nos céus. Você pode fazer isso de forma pública hoje, como a Bíblia pede. É só você levantar a mão no seu lugar, que eu vou entender que você está confessando Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida. Faça isso agora, sem constrangimento algum. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão no lugar aonde você estiver. Tem alguém entre nós? Sem constrangimento, levante a sua mão. Talvez você... Tem uma pessoa aqui? Ah, que bênção. Que bênção. Talvez você esteja aqui pensando: eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu preciso me reconciliar com Ele. O Pai está te fazendo esse convite. Volta para casa, volta para os braços do Pai. Levante a sua mão também no seu lugar para voltar para Jesus hoje. Definitivamente, irmão, isso. Levante, tem mais pessoas entre nós. Levante a sua mão. Isso. Eu vou pedir um ato de fé de vocês. Vocês podem vir aqui para eu orar por vocês aqui à frente? Você que levantou a mão, vocês dois, vem cá, faz favor. Você também, meu irmão. Tem mais alguém? Levantou a sua mão? Enquanto eles estão vindo, vem correndo, irmãos.
A corrida mais satisfatória, mais prazerosa da sua vida que você pode fazer é essa, correr para Jesus. Levante a sua mão sem constrangimento, vem aqui. Tem mais alguém? Glória a Deus. Qual o nome da irmã? Manuela, que bênção. Anderson, o Anderson. Perdão? Aldilene, que glória. Amém. Está chegando mais gente. Está chegando? Não, só pessoas querendo abençoar e orar por vocês. Vem então também. Amém. Tem mais alguém, irmãos? Então repitam comigo essa oração, pode ser? Tá bom? Nessa manhã. Repitam comigo, igreja, ajude-os. Nessa manhã eu me rendo ao senhorio de Jesus e entrego a minha vida completamente para Ele. Eu agora sou de Jesus e o meu nome está escrito no livro da vida eterna. Estenda as tuas mãos aqui, igreja. Pai, nós te damos graças por essas vidas. Declaramos, meu Pai, que tudo aquilo que os impedia de viver uma vida em abundância está sendo quebrado agora. A partir de hoje eles vão viver uma vida em abundância pela presença do Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para a vida deles, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, já está sobre a vida deles. Conduza-os nessa jornada, se revele a eles como presença viva. E que nós aqui, Pai, sejamos usados para poder conduzi-los a conhecer o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Meus irmãos, olhem para mim os três aqui. Está tendo uma festa lá nos céus. Mas lá no céu, o céu está descendo e essa festa está acontecendo aqui também. Porque a família de vocês cresceu. A família de vocês agora ampliou. Vocês vão conhecer uma parte delas. Já tem alguns aqui, mas tem alguns espalhados aí em algum lugar. Eu vou contar até 3, pode ser? Aí quando eu chegar no 3, vocês virem para trás para dar uma olhadinha. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão virar, porque vocês vão descobrir que a família de vocês cresceu. 1, 2, 3. Olha aí, ó. Sejam bem-vindos. Queridos, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor prospere as tuas mãos, que o Senhor te cubra de bênçãos, que o Senhor te guarde aonde você passar, que Ele guarde a sua entrada, a sua saída, que Ele te livre de todo o mal e que Ele te responda a cada uma das orações que você tem feito a Ele. Amém? Levanta assim a sua mão, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre